Olá pessoal, olá Valéria, Luiz Marcelo. Olá. Estamos aqui na 9ª edição do Coquinaria Apresenta. Gostaria de agradecer vocês por ter nos acompanhado, interagido com a gente. E não esqueça de nos acompanhar sempre que possível. www.voxtv.com.br. Hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil, um tema que acomete muita gente aí, né? Segundo o último levantamento, 124 milhões de crianças entre 5 e 12 anos são obesas. Equivale mais ou menos à população da Cidade do México. Então é gente demais que está fora do peso. E isso, na vida adulta, pode se transformar em um grande problema, né, Luiz Marcelo? Sem dúvida. Criança hoje obesa reflete aquela obesidade que ela vai ter no futuro, sem dúvida nenhuma. O que é importante a gente falar da obesidade infantil é a relação que ela tem com os familiares. Olha, todo o programa nosso a gente está tendo um gatinho de convidado especial. Hoje é a Ritalina. O outro programa foi o Mugello, hoje é a Ritalina. Olha, vou ser honesto, ela nunca veio no meu colo. Eu nem acho que ela quer aparecer nas câmeras. Mas tudo bem, acho que não tem problema de ficar aqui, né? O que eu acredito que seja importante a gente mexer, né, a gente trabalhar na obesidade infantil, é que a criança ela traz aquele hábito do pai e da mãe. A criança não sai para ir no mercado para comprar um bolo, por exemplo, um refrigerante. Isso é o pai e a mãe que trazem. E o hábito de ficar na frente hoje de um computador, a mãe vai lá e prepara um sanduíchezinho, um cheeseburger, um misto quente, tudo isso favorece a obesidade na criança. Vamos sair daquela parte do bullying, não vamos trabalhar com bullying que a gente sabe que existe. Mas tirando o bullying, a criança ela obesa, ela tem outros problemas. Problema de parte estrutural óssea, hormonal, e até na adolescência ou na fase adulta, ela manter essa obesidade tem um risco de problema em articulação, diabetes, hipertensão, todas essas doenças que vêm junto com a obesidade. Entendi. A gente estava comentando antes que uma criança obesa, ela vem de uma família obesa, né? Que menos de 5%, se eu não me engano, que é uma obesidade que você tem por algum tipo de doença. Fora isso, é o que você consegue no seu ambiente familiar. Mas a criança, ela pode, né, assim como qualquer outra pessoa, a ter uma vida mais saudável, porque eu, por exemplo, vim de família obesa e assim, nunca fui obesa, talvez pela consciência e importância de exercício físico e comer corretamente. Então isso não é um motivo de se manter-se obeso, né, Luiz Marcelo? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência e começar a comer corretamente pela nossa saúde. Sim, porque a genética, ela predispõe a pessoa a ser obesa, mas não quer dizer 100% que ela vai ser obesa. Sim. Você tem um dos pais obeso, geneticamente a criança ela tem um risco de ficar obesa, ou o adolescente. Agora, uma boa alimentação, atividade física, evita isso tranquilamente. Você falou em 50%, né, de porcentagem, quando a família é obesa, a criança tem 50% de chance de ser obesa. 50% de chance de ser obesa, e isso vem, esse gene pode vir do avô, da avó e carregar para a criança também. Hoje se falava assim, você é o que a sua avó comia, né? Então, sim, se vem essa cópia, né, de DNA que vem trazendo hoje. E eu acho que um dos fatores que nos preocupam muito também é que hoje os pais trabalham, né? E o que acontece? Para que eu cumpra meu papel de pai e eu trago afeto, carinho, para quê? Para comida. Então eu trago o quê? Para você uma barra de chocolate, doces, enfim, como transferindo aquilo. Então a criança ela acaba crescendo, inclusive, fazendo aquela associação de que o doce traz amor, né, que o chocolate traz amor, e na verdade não é nada disso, né? Chocolate é só o chocolate, doce é só cheio de açúcar e ponto, né? Ninguém leva uma uvinha, né? Exatamente. Eu te trouxe uma cesta de frutas porque eu fiquei o dia todo fora de casa, né? Então, assim, a criança acaba sendo criada pela avó. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, vó não é mãe. Eu vejo, assim, as minhas sobrinhas, quando vão ficar na casa da minha mãe, a minha afilhada mesmo fala, que é minha afilhada sobrinha, ela fala assim, madrinha, você já tá indo embora? Por quê? Porque a minha mãe tem salgadinho de pacote, tem biscoito. Então ela já fala isso. Você já tá indo embora? Por quê? Porque vó é diferente.
diferente. E a minha mãe mesmo fala, eu não vou privar, quem quiser privar, a mãe dela que priva, eu não vou privar. Mas e aquelas crianças que ficam o tempo inteiro com a avó, ou o tempo inteiro com alguém que cuida, uma babá em si, enfim, né? Não vai ter essa disposição de ensinar a comida correta, porque é difícil. A criança, eu falo isso porque eu tenho 2 filhos, é difícil você ensinar ela a comer corretamente. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da criança. Você que tem filho, você também pode dizer isso. Não, sem dúvida. E o doce, qualquer lugar que vai, isso que você falou, qualquer lugar que vai que querem agradar, vão lá e dá um pirulito, dá um chocolate, dá uma bala, mas eu acho que é manter o equilíbrio também. Você tirar 100% isso, é complicado. Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre a alimentação, né, a dieta e a atividade física também. Porque a gente está falando aqui da criança, mas tem o adolescente também, o pré-adolescente, que às vezes ele já entra na adolescente, quando tem aquele estirão, até que ele consegue gastar bastante energia, ele se alimenta, mas ele consegue gastar energia. Quando ele para disso, quando ele para de crescer e não faz atividade física e ele mantém a mesma alimentação, aí que é o problema, aí que ele fica ainda mais obeso, né? Porque você mesmo pode dizer, Valéria, uma criança obesa não é uma criança saudável, né? Acho que isso caiu por terra há alguns anos, né? E isso vem muito de preocupação da escola também, né? Por muitos anos pensavam-se assim, mas a criança não aprende a ler e escrever na escola, então por que ela não pode aprender nutrição na escola? Mas agora o Ministério da Educação... Meu sonho é ter nutrição na escola. Mas o Ministério da Educação agora começou um projeto relacionado a isso, né? Que agora os educadores, eles vão ter preparação com nutricionistas para que eles consigam levar de uma forma mais lúdica para a sala de aula. Porque é diferente de você falar assim, Valéria, vai lá dar aula na escola como nutricionista. Eu não tenho didática para isso. Então, até é um projeto da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo de preparar estes educadores. É um projeto que está em andamento aí, ainda tem algumas coisas cobertas ainda que não está sendo divulgado, mas é um projeto que logo deve sair do papel, de preparar esses educadores. Então, nós nutricionistas, através de videoaulas e coisa e tal, vai preparar. Porque isso é uma lei e ela entra a vigor o ano que vem. Nossa, que maravilha. Então, isso vai acontecer. Porque a gente precisa ensinar estas crianças. Eu, por exemplo, quando vou atender criança no consultório, criança que lê e escreve entra sozinho. Porque o que acontece? O pai fica assim, mas ela não come isso. Mas não põe isso. Então, com a criança, você fazendo um acordo com ela, olha, o que você acha da gente provar tais alimentos essa semana? O que você acha? Então pode ser, mas se eu não gostar, não tem problema? Não tem problema. Então a gente vai colocando isso para a criança, porque fica muito melhor, entendeu? Sim. Então, ensinar a criança. Mas é aquilo, o problema da criança é quem está atrás dela. É verdade. Né? Que é o pai, que é a mãe, que aí quer comer no final de semana, descontroladamente. Então não é que a criança nunca vai poder comer um fast food, ela pode. Só que se a criança está totalmente fora do peso, a gente atende crianças muito fora do peso. Crianças que têm 1,58 m, pesando 82 quilos, tendo 12, 13 anos de idade. Então, isso é perigoso. Mas aí você vai investigar todas as coisas a criança tem um emocional todo abalado, uma história de vida complicada. Então, tudo tem um porquê, né? A obesidade, ela tem um porquê. A criança come por algum motivo, então precisa entender o contexto todo. Eu acho que a ansiedade e o tédio também estão relacionados a isso, principalmente em criança. Que fica sozinha, né? Exato. Antigamente você tinha mais brincadeira de rua, era uma coisa diferente. Hoje, até pela segurança, você mantém a criança mais em casa, né? E aí é a hora que ela toda hora vai estar comendo, tomando refrigerante. Não sei, você pode falar, mas eu vejo cada vez mais crianças indo fast food e refrigerante. Refrigerante o tempo inteiro. Suco parece que é uma coisa que não existe. Você vê a criança toda com peitinho já, meninos, ou cheio de furinho já na perna, apresentando uma característica de uma celulite, por exemplo, super jovem, né? Então, assim, precisa educar a família, né? Hoje, para o consultório, a gente traz, quando a gente vai tratar de criança, a gente traz a família toda, porque se não é todo mundo que vai se inserir naquilo, não vai dar certo. Tratar individualmente não resolve. Porque como a gente falou no começo, né? Não é só a criança que está obesa, é a família toda obesa. Então é um problema daquele núcleo familiar. Eu acho que é cultural, porque assim, o pai e a mãe que chega em casa, tem o costume de sentar na frente da televisão e comer uma barra de chocolate,
quando a criança vier, vai comer junto. E aí vai criando um hábito, vai criando uma cultura de sentar na frente da televisão e comer uma barra de chocolate. Dificilmente, em casa a gente ainda consegue fazer isso porque meu filho gosta, mas não sei se toda casa consegue. O que a gente faz? Corta uma uva, corta um morango, põe numa tigelinha toda colorida e entrega para ele. Muito melhor, mas não é todo lugar que você consegue fazer isso. Mas quem ensina o hábito do teu filho é você. É o pai e a mãe. Então, assim, não vem com essa história do tipo assim, nossa, aos 2 anos de idade ele adora chocolate. Lógico que ele adora, é doce, põe na boca, é diferente. Mas se você não der, ele não vai saber o sabor, não vai descobrir aquilo. Então, assim, quem desenvolve isso é você. Então, quem é o culpado da obesidade do filho são os pais. Infelizmente, né? Isso dói, mas é verdade. Não, eu concordo. E assim, eu não tirando a responsabilidade dos pais, mas eu vejo muito a mídia, né? A gente tem aí uma oferta na mídia muito grande de produtos industrializados, produto rico em gordura trans, em açúcar. Então, acho que é uma briga muito grande, né? É o pai e a mãe presente, a mídia bombardeando sobre todos esses produtos subindustrializados, ultraprocessados, né? E aí faz com que a criança tenha mais, não dificuldade, mas tenha a lembrança daquele produto, daquela bolacha recheada, daquele chocolate o tempo todo na cabeça dela. Então aí o trabalho fica mais difícil, né? Mas, como vocês sabem, a minha irmã é nutricionista também, e ela sempre fala, não tem em casa, não come, não tem, não come, é bem simples. A criança não vai sair com cartão para comprar. E assim, e você pode abrir mão quando ela for numa festinha, você pode abrir mão quando ela for num fast food de vez em quando, porque não vai deixar de ir. Não vai ser uma criança que não coma nada, não tome refrigerante, mas dentro do ambiente em casa, melhor que não se tenha. Eu acho que quando é doença, por exemplo, a diabetes tipo 1, aí é complicado. Aí é outro porque cenário. Aí você tem que manter realmente essa dieta. Agora, numa criança que vai num aniversário, dificilmente você consegue evitar que ela coma um brigadeiro. O problema é o desequilíbrio. O problema é que essa criança está ficando obesa, ela está entrando na adolescência obesa e é o adulto que vai ficar obeso. Que é o adulto que vai passar no hospital com diabetes, com pressão alta. É o processo inflamatório que começa desde a infância. Então, aquela doença crônica não transmissível que a gente conversou no primeiro programa. E desde então a gente vem conversando quase todo o programa sobre isso daí. Então provavelmente isso é uma coisa que venha da criança, reitero, é o pai e a mãe que faz a compra, é o pai e a mãe que imputa na criança esse tipo de alimentação. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma criança obesa, ela na idade adulta, ela tem mais possibilidade de ter algum tipo de doença gerada? Sim, eu fui obesa quando criança. Quando eu for adulto, eu vou ter eu vou ter alguns tipos de doenças que são relacionadas à minha obesidade na infância. A diabetes, por exemplo, característico. Entendi. Toda a inflamação, né? Porque o obeso ele é inflamado, né? Então ele começa a inflamar e da inflamação você desencadeia todas as doenças crônicas. Déficit de crescimento você já tem na criança que é obesa e mais a miúde, mais para frente, essa criança tem um risco, principalmente em articulação, porque você está colocando uma carga muito pesada em articulação, como o joelho, que é uma coisa comum. A diabetes, a hipertensão. A diabetes, aqui eu estou me relacionando à resistência à insulina. Tá, não aquela genética. Tudo isso relacionado a essa obesidade que veio desde a infância. Agora, você consegue modificar? Consegue. Um pré-adolescente melhorar a sua dieta, fazer uma atividade física? Legal. O que não pode é, desde a criança ser obesa, crescer e continuar obesa. Isso realmente então eu consigo evitar, assim, se a criança foi obesa durante a infância, quando deu uns 10 anos, ela começou a ter uma alimentação melhor, começou a ficar mais magra, eu consigo evitar esse tipo de doença na idade adulta. Sem dúvida. E aí eu acho que as pessoas, os amigos, podem influenciar de maneira positiva. Ela está vendo lá que está todo mundo com uma boa alimentação, ela vai procurar essa boa alimentação também. O problema é dentro de casa, porque às vezes na rua tem uma boa alimentação, mas chega em casa, tem um pai e a mãe, infelizmente tem aquele hábito de comer fora de hora, que é uma coisa importante também, fora de hora, e a alimentação ruim. Entenda que quando a gente está falando de alimentação, eu não estou falando em comer em grande quantidade. Sim. Eu estou falando às vezes comer pouco, mas comer mal, né? Comer errado, né?
com uma dieta rica em gordura, em carboidrato refinado, né? Que acho que é um grande problema, né, Valéria? Eu, por um tempo, a gente tem algumas escolas hoje que a gente cuida, né? Hoje muito menos do que antes, a gente assina cardápios para escolas, né? E eu lembro que em momentos eu acabava discutindo com donas de escola que ela falava assim, não, tem que ter salsicha e linguiça no cardápio da escola. E eu falava, não, lógico que não. Eu não vou pôr essa minha assinatura aí. Por quê? Porque isso é muito comum. Mas não, aqui na minha escola os pais querem. Então não, manda as crianças comerem de final de semana em casa. Aqui, a gente assinando, não vai existir isso. Porque a gente tem que tentar trazer o mais saudável possível dentro da escola. Então, assim, algumas escolas contribuem, outras não. Mas você sabe que essa questão dos pais é verdadeira mesmo, porque a gente também atende algumas escolas e as donas da escola falam isso, mas os pais exigem que tenha salsicha, linguiça, refrigerante, né? Nas cantinas é super difícil tirar da cantina o refrigerante, é super difícil tirar o açúcar industrializado, porque a criança quer, é mais fácil, beleza. Tem escolas que tem os cardzinhos, né? Tipo como se fosse um cartão de crédito, o pai vai lá, deposita o valor e a criança pode ficar livre para comprar na cantina. Desculpa, continua. Imagina, mas assim, isso tem que ser controlado, entendeu? Não que a criança não possa comprar nunca na cantina, mas tem que controlar. É isso que eu ia dizer. Na escola do meu filho também acontece essa questão do cardápio. Olha lá vem a Ritalina. A questão do cartão. Ambos têm o cartão, mas todo final de mês eu peço um relatório de tudo que foi comprado. Então, assim, eu vejo lá, a comida que comeu, o doce que comeu, nenhum dos dois tem o costume de pedir o refrigerante, mas tem um docinho aqui e outro ali. Então, é fácil da gente controlar se você vai lá, eu quero saber o que ele pediu para comer. E você em casa repreende. É uma forma de você falar, de segunda a sexta, pelo menos não. E eu acho que o importante é trabalhar que, assim, não existe o alimento proibido. Tem que tentar explicar isso para a criança. Olha, isso a gente precisa ter equilíbrio, porque isso não é legal, mas não arrancar. Eu já vi mãe arrancar às vezes da mão da criança. Cabe, Me dá aqui, agora não é hora do pirulito, é hora da fruta. Não vai. Não, peraí. A gente precisa ter um equilíbrio para todas as coisas. Mas interessante, eu não sabia desse negócio do cartão. Então a criança ela tem uma autonomia de comprar dentro do colégio aquilo que ela quer se alimentar. Agora o que ela quiser. A partir dos 9 anos, na escola que os meninos estudam. Inicialmente eu fiquei super resistente, mas depois eu falei, eles vão criar autonomia. E aí eu criei essa dinâmica. Toda vez que vem o boleto, vem discriminado o que eles pediram em cada dia o que eles pediram. Aí dependendo, toma uma bronca, dependendo, tá tudo ok. Entendi. O ideal é você, antes da criança comprar, você orientar em casa o que ela deve se alimentar, né? Eu acho que isso que é o principal. Até ter autonomia de comprar, eu acho legal. Mas ela escolher a alimentação, eu fico receoso. Então, mas aí vem a questão de o quanto conhecimento o pai tem relacionado à nutrição também. Porque eu vejo muitas mães que fazem dietas malucas e que colocam as dietas malucas nos filhos, colocando adoçante. Adoçante a gente sabe que é classificado como medicamento. E às vezes pingando lá o adoçante no leite da criança. Mas será que aquela criança precisa mesmo de adoçante? Ou ela tá naquela dieta rica só em proteína, cortando o carboidrato da criança? Isso existe, é muito comum isso. Isso é maluquice, né? É classificado. Vamos usar um termo técnico aqui, isso é maluquice. Exatamente. É aquilo que você ensina que a criança aprende. A minha sobrinha, por exemplo, ela não toma Porque ela vai ensinar refrigerante. pro filho dela. Exatamente. Quando ela tiver, né? Ela não toma refrigerante. Você fala assim, Fê, você quer refrigerante? Não, madrinha, arde os olhos, coça a garganta. Você fica tem até água. feliz, né? Ela fala, tem água no aniversário, nos aniversários que ela vai das crianças, ela, não, eu não gosto disso não. Quem gosta é a Giovana, ela fala, que é a irmã mais velha. Ela tem 8 anos. Legal. Puxa, você manter até 8 anos não desse toma, jeito, e ela não é assim, fácil, não hein? vai tomar. Se não toma até hoje, não gosta, não gosta. Mas não adianta, nossos filhos, né, e as crianças serão aquilo que a gente passar para eles. E assim sucessivamente. Então, se a gente passar, né, essas orientações básicas nutricionais, eles vão passar isso adiante, né? E aí vão ter uma vida adulta melhor e mais feliz, né? Exatamente, porque tem que sempre lembrar que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Existe monitoramento e tratamento, mas não tem cura. Então, vamos cuidar das nossas crianças. Mas é possível ser magro, né? Sim, com e saudável, certeza. né? Exato, Mas você tem que ter sempre um controle, né? Sim. Isso daí não tem jeito. Se a pessoa já foi obesa, ela conseguiu reduzir o peso dela, ela vai ter que sempre estar tentando monitoramento. Exato, sempre. Alimentação, atividade física, porque qualquer descuido ela pode voltar a ficar obesa, viu?
Gente, estamos chegando ao final de mais um programa polêmico, mas muito interessante, principalmente para quem tem filho. Anotem as dicas excelentes do Dr. Luiz, da Valéria e minha, que eu também dei um monte de dica hoje. Como mãe, eu posso dizer. Exatamente. Só a Ritalina que não deu dica, mas apareceu no programa. Agora vamos encontrar com a Camila. Ela vai ensinar as mães 2 receitas muito interessantes. Hambúrguer de carne com linhaça e de frango num pão integral. E macarrão integral com almôndegas de carne. Aproveitem. Até o próximo programa. Oi pessoal, oi Fabiana. Vamos dar continuidade no nosso programa de dicas boas e criativas para alimentar bem uma criança. Para não ter aquela desculpa, ai meu filho gosta tanto do hambúrguer, do macarrão e a nutricionista falou que não pode. Pode, hoje a gente já sabe que tudo pode. Desde com uma boa orientação e boas escolhas. Hoje eu trouxe para vocês 2 dicas para uma alimentação que agrada o paladar infantil, para uma boa alimentação infantil. Que criança que não gosta de um bom cheeseburger ou de uma boa macarronada, né? Vamos começar aqui pelas nossas almôndegas, mas eu vou apresentar para vocês os ingredientes, que são basicamente os mesmos para a almôndega ou para o hambúrguer. Aqui eu tenho a carne tipo patinho, que é uma carne magra, com pouca gordura. E eu já falei uma vez e vou repetir, a carne tem que ser moída na hora. Não pode comprar carne moída congelada, tá bom? Nessa carne, a gente vai temperar. Tanto nessa carne quanto no frango também. É o mesmo tempero, tá? Com cebola e alho batido. Linhaça dourada. Chia e sal. Você pode temperar com pimenta do reino moída na hora, sempre por conta da qualidade da pimenta. Pode colocar cominho. Eu não coloquei nada disso porque a gente está falando de criança e criança não gosta muito dessas especiarias, tá bom? Mas isso também é uma excelente opção para adulto. Se tem aquele adulto que gosta muito, muito de um cheeseburger, de uma almôndega, de um hambúrguer, é uma boa opção. Então, eu já vou pegar aqui o nosso patinho, tá? Aqui tem 120 gramas de carne, o necessário para fazer um hambúrguer, ou uma quantidade para uma porção de macarronada com almôndega. Uma colher de sopa de alho e cebola. Sobremesa de chia. Ou uma colher de sobremesa de linhaça dourada. Pode ser a linhaça escura também, não tem problema. Se o seu filho não gosta de semente, não tem problema. Você pega a semente de linhaça, bate, só pulsa no liquidificador, só pulsa, não pode ser farinha, porque quando você bate muito o alimento, você perde as propriedades. Então, ou você faz com um pilão, aquele de alho, sabe? Ou você pulsa no seu liquidificador, ou no seu mixer, ou algo assim. Bom, um pouquinho de sal, sempre pouco, aqui a gente está falando de criança e nem o adulto pode muito sal. Então tem que diminuir o estímulo de sal na infância. Vamos lá. Aqui é só misturar. Não vai ovo, não vai farinha para dar liga, não precisa, tá? Por quê? Essas 2 sementinhas têm atração por água. Quando a gente mistura elas e deixa 10 minutinhos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a água dessa carne e vai puxar para ela e vai encharcar, como uma esponjinha. Isso já dá liga, porque elas formam gel. Por curiosidade, se você quiser colocar uma colher de café de chia ou de linhaça e meio copo americano de água, você vai ver que vai virar uma gelatina. Feito isso, a gente espera uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês o frango.
O que eu tenho aqui? 120 gramas de peito de frango cru, batido no liquidificador com uma colher de sopa de alho e cebola e um pouco de sal. Bati isso, ele virou uma pasta, olha aqui. E eu acrescento também a chia e a linhaça e deixo por 10 minutos. Olha como dá liga, nem parece que é frango, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu bati peito de frango com alho e cebola no liquidificador e sal. Aqui fica gostoso se colocar alecrim, mas para adulto, não para criança. Bom, passados meus 10 minutos, eu vou pegar um refratário, qualquer um, pode ser uma forma de alumínio, pode ser uma forma de ferro, o que você tiver em casa. E aí, você unta com um pouquinho de azeite. E vamos fazer aqui, pode ser tanto, deixa eu passar um pouquinho de azeite na mão, a bolinha para fazer uma almôndega, olha como dá liga. Ou você faz uma bolona para fazer um hambúrguer. Ninguém precisa de forma de hambúrguer para fazer um hambúrguer, tá bom? Pronto. Aqui, a mesma coisa. Você pode fazer a almôndega ou o hambúrguer. Aqui eu vou fazer só a almôndega, porque eu vou preparar um outro prato para vocês e eu vou precisar da almôndega. Eu não conheço nenhuma criança que não goste de uma boa macarronada com mini almôndega. Esse aqui, você pode fazer também a almôndega grande, recheada, porque ela dá liga. Se eu vou fazer uma almôndega grande, é simples. Você abre, põe um pedaço de queijo ou uma cenoura cozida, ou o que você quiser. Enrola e coloca no refratário para assar. Enquanto a nossa almôndega está lá no forno, assando, eu vou mostrar para vocês como que um hambúrguer saudável pode ser atrativo. Esse é um pão à base de cenoura, 50% integral. Hoje já vende no mercado, mas você pode procurar uma empresa que faça um pão artesanal saboroso, fofinho e ainda assim ser integral e ter um legume embutido na massa, que deixa ele mais nutritivo. Esse é de cenoura, mas pode ser pão de tomate, pode ser pão de mandioquinha, pão de batata doce, o que você preferir. Ao invés de você usar aquele ketchup industrializado, cheio de sódio, cheio de gordura, cheio de corante, pode usar um molho de tomate caseiro, cheio de fibra e cheio de nutriente. Assim, é o nosso hambúrguer de frango. Veja bem. Que delícia. Eu sempre passo um pouquinho de molho embaixo para poder colar. Aqui é uma mussarela. Hoje em dia no mercado a gente já encontra mussarela light, que tem menos gordura, tá? Ou queijo branco. Não precisa ser o queijo branco light. O queijo branco já muda bastante a qualidade do seu hambúrguer, tá? Esse é o nosso hambúrguer de carne, que prepara igualzinho da almôndega, só que ele está em forma de hambúrguer. Eu gosto de colocar no forno um pouquinho para derreter o queijo e ficar mais saboroso, mais apetitoso. Mas você pode colocar no micro-ondas, tá? Para derreter esse queijo. Já volto. A nossa almôndega recém-saída do forno. Vamos montar então o nosso macarrão, essa macarronada. É um macarrão integral, um fusilli integral,
cozido. Uma dica para deixar ele mais nutritivo ainda, você pode cozinhar ele no caldo de legume caseiro, tá? Pode ser um espaguete, pode ser penne, o macarrão que seu filho mais gostar. Aqui, o molho de tomate caseiro, cheio de nutrientes, cheio de fibra. Pode esquentar o molho junto com a almôndega? Pode, não tem problema. E aí, vamos misturar tudo aqui. Essa é uma macarronada muito mais nutritiva, muito mais saborosa, cheia de nutrientes, com pouco sódio, com pouca gordura, com muita fibra. A dica é para mudar a alimentação do seu filho, mas isso serve para a casa toda, para todo mundo comer saudável, porque uma alimentação infantil saudável vem quando a casa inteira faz uma alimentação saudável, tá? Bom, essa é a nossa dica de hoje, alimentação infantil, criativa, saudável, saborosa. Então até o próximo programa, e essa receita está no nosso site, dentro do nosso blog, www.coquinaria.com.br/blog. Obrigada.